Hoje é quinta-feira, dia da doutora Ivone Zegger. Como vai, menina? Bom dia, como Tá vai boa? você bem? Vocês todos estão bem? Bem, graças a Ótimo. Deus. Obrigada por ter vindo, doutora Obrigada, Ivone. imagina. Bom, a gente já deu umas pinceladas outro dia sobre esse assunto, mas agora o Senado aprovou, no último dia 16, né? O projeto de lei que proíbe o recebimento de herança por parentes e herdeiros que tenham sido condenados, ou então pedofilia, estupro e outros crimes sexuais, além de homicídio, praticado contra o dono dos bens, o detentor dos bens, né? Então, a gente, quando fala desse assunto, a gente lembra do quê? Lembra de Suzane von Richthofen e aí de tantos outros casos, né? De que ela confessa, né? Porque ela confessou. Exato. Mesmo assim estava pleiteando a herança. E a sociedade se irrita com isso. Mas que coisa, vai lá, mata pai, mata mãe e ainda quer colocar a mão no dinheiro. Então parece que agora isso está resolvido, né, Ivone? Está resolvido em parte. Na realidade, o Senado votou e agora vai para a Câmara. Para a Câmara, né? Para a Câmara para ser votado esse projeto que é extremamente importante, porque o que acontecia? Como você exclui alguém da herança? Na realidade, muita gente não sabe, mas existem duas formas para você excluir alguém. Uma é por testamento, que é a deserdação, e a outra é essa que a Olga acaba de dizer, que é esse projeto pela indignidade. É outra forma que você tem. Indignidade é quando alguém pratica algum ato indigno, um crime, uma tentativa de homicídio contra quem tem os bens, contra o cônjuge, contra companheiro, filhos ou até pais e etc. Essa é a indignidade. Mas, até agora, você precisava ingressar com uma ação. Quem tem? Muito bem. No caso, vamos lembrar da Richthofen. No caso dela, o irmão dela, que é o herdeiro, juntamente com ela, se ela tivesse direito, como tinha até então, mas ele tinha que entrar com uma ação para tirá-la da herança. Agora, com o novo projeto, Ela já está fora. Ela, a rigor, já estaria fora. Não haveria necessidade de alguém entrar com um processo para tirá-la. Você vai ter isso automaticamente. Mas... Ou o Ministério Público pode entrar com essa ação. Mas as nossas leis, Ivone, sempre dão possibilidades de recursos, e isso que também faz com que os processos fiquem a vida eterna, né? Bom, ela pode recorrer disso? Ela pode contestar essa lei? Veja. Ela ou qualquer outra pessoa? Ou qualquer outra pessoa. A contestação é permitida. Você pode entender que não é uma realidade, você não praticou um ato tal que faça com que você perca a herança. Você pode contestar. E, evidentemente, vai caber ao judiciário, aos tribunais que estão aí para decidirem se é uma realidade ou não. Não é porque você tem uma lei obrigatória, o que dá uma série de possibilidades, que você vai ficar absolutamente amarrado a ponto de não poder contestar se você sentir que é um direito seu, se você sentir que não é uma realidade. Mas assim como o testamento pode ser contestado. Claro, o testamento, veja, o testamento tem outro detalhe, ele pode ser contestado se ele não for revestido de uma série de informações obrigatórias, se não for revestido de uma série de disposições da lei que, evidentemente, quem fará? Ou você está sempre assessorado por um advogado para que você possa fazer e não incorrer em erro. Imagina, Olga, que você já se dispõe a fazer um testamento onde você quer deixar alguma coisa para alguém. E chega na hora, você faz da forma como você imaginou. E muda tudo depois. E muda tudo porque ele vai ser contestado porque não está revestido da forma legal. Ok. Vamos em frente então, tem muita pergunta aqui. Luciana. Bom dia, Luciana. Ela diz, a minha mãe foi casada durante 33 anos e recebe a terça parte do salário do meu pai. Porém, o mesmo está vivendo maritalmente com outra companheira. Pergunta é, caso meu pai venha a falecer antes da minha mãe, que é a sua beneficiária, para quem ficará esta pensão? Ela terá direito em recebê-la ou a atual esposa, no caso, terá direito de receber, ou o pagamento será feito para a sua companheira atual? Luciana, sabe o que tem acontecido? Os tribunais atualmente, eles têm, inclusive, dependendo da situação do casal, que pode ser alguém que não esteja separado, que esteja separado de fato, que esteja vivendo uma outra relação, ou mesmo quando há uma separação,
e há uma necessidade. Veja, dependendo do caso, você aí não conta se houve um divórcio já, se há já uma separação definitiva, se o seu pai está casado ou se está vivendo em união estável. São situações que, com o falecimento do seu pai, o judiciário vai avaliar exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes ele vai dividir entre as duas. E muitas das vezes ele vai entender que não, que quem é merecedora é a atual companheira ou a filha, ou você. Ou até a filha, dependendo do caso. Tudo vai depender do caso concreto, tá? Ok. Bom dia, meninas. Obrigada pelo meninas aqui, Nayara Pereira. Meninas, olha que ótimo. Estou feliz, que bom. Que bom, né? Ela diz assim, meu marido quer adotar meu filho, de 29 anos. O pai biológico não o registrou. É possível fazer isso sem advogado? Não temos condições financeiras de contratar um. Procuramos o serviço gratuito, mas é muito burocrático. Meu marido e meu filho já perderam dias de trabalho, a gente tem medo até que eles percam o emprego. Já procuramos algumas universidades, mas eles pedem para procurarmos a justiça gratuita. Esse é um grande problema no Brasil também, né? Por favor, me dê uma luz, doutora. Um grande abraço. Obrigada por vocês abordarem esses temas. E outra coisa, meu marido não tem outros filhos. Okay. É pai afetivo do meu. Perfeito. Somos casados legalmente. Tá. E nunca foi casado antes. Entendi, Yara. Deixa eu te contar. A tua situação, a situação de muita gente. No seu caso, é mais fácil porque o seu filho não tem a paternidade do pai biológico reconhecida. Isso é muito importante num caso em que você tem uma afetividade por parte de alguém que deseja fazer com que esse filho seja reconhecido por alguém que não é verdadeiramente o pai. Eu digo que facilita porque, claro, é burocrático, independente. Mesmo que você vá buscar um advogado que você pudesse ou possa pagar, ou um advogado dativo, que é um advogado do Estado, de toda forma, o processo ele é relativamente burocrático. Claro, tudo você vai precisar comprovar, que a filiação não está definitiva, portanto, seu filho não tem paternidade reconhecida e uma série de detalhes, mas nada é tão burocrático que te impeça de realizar isso que você quer. E você pode, você deve fazer, não esmoreça, por favor, porque o seu filho deve ter reconhecida essa paternidade afetiva, que é extremamente importante e hoje os tribunais estão reconhecendo e dando muito valor a esse tipo de atitude. Que legal. Vai em frente. Não tem idade, então, para esse pai afetivo adotar? Não. Veja, esse menino tem quase 30 anos, né? Mas principalmente no caso em que alguém não tem a paternidade reconhecida. Você tem casos, nós temos casos, inclusive no escritório, onde você tem a paternidade, sim, estabelecida, mas há uma afetividade entre um novo pai ou até uma outra mãe e que este filho, ele deseja ser filho desta pessoa. É possível? É possível. Hoje os tribunais, eu insisto, eles estão reconhecendo que há essa afetividade, muitas vezes é muito mais importante do que a simples... O pai biológico mesmo, né? O pai biológico, a mãe biológica exatamente. que deu luz e deu nome a essa criança. Muito bem. A nossa amiga aqui não quer ser identificada e diz o seguinte. Faz 8 anos que eu moro com o meu marido. Não sou casada, também não tenho filhos com ele. O meu filho com ele nasceu prematuro e morreu, mas ele tem uma filha com outra pessoa com quem também foi casado. Eu gostaria de saber se em caso de separação ou morte eu tenho algum direito, por exemplo, casa, pensão e tal, pois sempre eu ouço dizer que a filha dele é que tem direito. Eu só não entendi se essa nossa consulente é casada ou ela está... Ela é casada? 8 anos, moro com meu... Não sou casada. Então não é casada. Não sou casada. Você, nesse caso, você não é casada, mas você vê-se que está numa união estável. O que vai acontecer? Como, na realidade, a herdeira necessária do seu companheiro é a filha dele, você também terá direito como meeira numa separação ou num falecimento do seu companheiro. Por quê? Veja, se você tem comprovado aí, você também, obviamente, tem que comprovar a sua união estável judicialmente. Isso não tem o que fazer. Ou você pode fazer já um contrato
de união estável, de convivência, onde você vai determinar, você e seu companheiro, que vocês estão numa união estável e vão dispor o que interessa. Mas suponhamos que não se faça nada, que você se separe ou que ele venha a falecer. De toda forma, todos os bens que vocês compraram, adquiriram, tanto ele quanto você, seja em nome pessoal, suponhamos que ele comprou uma casinha, um terreno, e pôs só no nome dele. Mesmo assim, depois, claro, depois que você se uniu a ele, se ele comprou esse terreno, agora, pôs só no nome dele, você tem direito à metade. Metade da filha dele, metade dela. E metade é da filha dele, tá bom? Então, ela é dele necessária, mas você é meeira, tem direito sim, tá? Meeira, então você é meeira, não esquece desse termo, tá? Exato, isso é importante. Uma hora eu explico direitinho o que é uma coisa e outra, eu acho muito importante. Parabéns pelo programa, Olga. É a Luci, um beijo pra você, Luci, querida. Doutora Ivone, meu pai fez doação em vida do seu imóvel para 5 filhos, sendo que era doação usufruto, em usufruto. Como é que fala? Em usufruto? De usufruto? Porque, deixa eu terminar de perguntar. Final, exato. Em 2002, ele faleceu. Sim. A minha pergunta é a seguinte, nós temos de fazer inventário e o que já foi feito permanece como está? Muito bem. Então, deixa eu te explicar. Muita gente confunde e não consegue entender o que é um bem doado e o que é o usufruto desse bem. Então, eu vou explicar para que você entenda muito bem. Ela também não explica, a Luci não explica para a gente se esse imóvel, o usufruto era do pai e a propriedade, que eu imagino que seja assim, o pai doou, como você diz, ele doou 5 filhos e ele ficou como usufrutuário. Se ele era usufrutuário, vocês têm a propriedade. Só que vocês com a propriedade, vocês não podem vender. Não pode fazer nada até que ele morra, não é? Por quê? Não é assim? Exatamente, Isso. porque o usufrutuário é aquele que detém o direito, a disponibilidade de fazer com esse bem, com esse imóvel, o que ele quiser. Ele só não pode vender. Por quê? Porque ele já fez uma doação e a propriedade, portanto, passou, no caso da Luci, para os 5 filhos. Só que ele se resguardou até para não ficar desprevenido e disse, não, a propriedade eu só estou adiantando para vocês, mas eu vou ficar como usufrutuário desse bem. E veja só, a tua pergunta, é necessário fazer inventário? Veja só, Luci, nós não sabemos se o seu pai só tinha esse bem que ele já dividiu anteriormente. Se ele tiver outros bens, alguma coisa que esteja no nome dele, um carro, uma conta bancária, vocês devem sim fazer o inventário, caso contrário, você não consegue movimentar uma poupança que ele tenha Então deixado. tente fazer o inventário. Deveria fazer, com certeza. Ok, senão você vai ficar com esse imóvel enrolado e não vai poder fazer nada. Tem uma pergunta aqui, eu não entendi, tem 2 nomes aqui, então não sei se é alguma coisa a mais. E Marcos, vou te chamar de Marcos. Ele tem um filho de 19 anos do primeiro casamento e ele diz que não está dando mais a pensão. Precisa dar baixa no fórum? O que ele deve fazer? Muito importante, Marcos. Atualmente, com o novo Código Civil, a maioridade, na realidade, que era de 21 anos, passou para 18 anos. Então, atualmente, o adolescente que fez 18 anos já é maior de idade. Portanto, ele tem toda a possibilidade de executar a sua vida e de estar na vida civil e de poder interpretar e fazer tudo o que ele quiser, porque ele já é maior de idade. Mas, o ano passado foi editada uma lei que muitos pais, e esse é o caso, muitos pais ou mães que pagavam pensão alimentícia, eles simplesmente, quando o filho entrava na maioridade, fazia 18 anos, antigamente 21 anos, simplesmente eles paravam de pagar, dizendo o seguinte, agora, como ele já é maior de idade, eu não preciso mais continuar fazendo pagamentos, porque ele já é maior. Porém, hoje, desde o ano passado, uma nova lei foi editada e nessa lei se diz claramente o seguinte, você não pode, porque quer, simplesmente suspender os pagamentos. Se você suspender e não informar o judiciário que você não vai mais continuar pagando, você está em débito com a justiça e, evidentemente, com o alimentando. Mas, nesse caso, você deve ir à justiça, pleitear você não quer mais continuar. Mas, ao mesmo tempo, o seu filho será chamado e será questionado a seu filho. Você precisa da pensão alimentícia?
Se ele disser que sim, ele terá de continuar dando. Ok. Exato. O Marcelo está numa situação aqui complicada também. Ele diz que... Obrigada aqui pelos elogios. Minha ex-esposa possui um nível superior de vida e toma decisões unilaterais que vão além das minhas possibilidades financeiras reais, me causando grandes transtornos e permanente perturbação emocional. Exemplo, colocou o meu filho num colégio que eu não tenho condições de dividir. Como eu devo proceder? Ela possui rendimentos maiores, é natural que queira oferecer coisas melhores. Mas, infelizmente, eu não consigo acompanhar financeiramente a partilha de tudo que ela proporciona. Doutora, como que eu devo agir? Porque isso é uma tortura, diz ele. Marcelo. Marcelo, esse caso seu é um caso de muitas pessoas. Muitas vezes, um dos pais, tem uma condição financeira de trabalho, ou até por ter recebido uma herança, enfim, tem uma condição melhor. E pode proporcionar ao seu filho ou aos seus filhos uma condição melhor. Mas isso esse é um problema, muitas vezes, como você cita, coloca numa escola, tem um seguro médico diferenciado, enfim, uma série de coisas que te deixam numa situação muito complicada. Nesses casos, normalmente o que acontece? Quando o judiciário ele vai arbitrar um valor de pensão, ele vai arbitrar para quem precisa e vai observar quem está pagando. É um binômio, a necessidade de alguém e a possibilidade dessa outra pessoa. Se a tua possibilidade vai até um teto, você vai demonstrar que você não consegue superar e, portanto, por mais que a mãe, no caso, escolha e tenha até ela condições de colocar o filho numa escola melhor, ela fará dessa forma, independente de você. Você terá de demonstrar o máximo da sua capacidade para que o judiciário possa arbitrar um valor Ivone, para que você possa viver com calma, né? Com tranquilidade. Ivone, o juiz, no caso, ele faz um levantamento da tua vida financeira? Não é um levantamento. Você tem de comprovar? Não é o juiz que faz. O que acontece? Quando alguém pede pensão alimentícia, você tem que levar as condições. Então, você vai ter que provar que você tem ou não. Mas como é que, por exemplo, ele vai, perante a justiça, dizer isso? Ela ganha 10, eu ganho 1. Ele vai provar e ela vai provar. Ele vai provar e ela vai provar. Mas daí ela terá de se manifestar. Com certeza. A gente fica penalizado, às vezes, sim, com alguma situação, né? Sim. E a gente fica aqui, o Marcelo realmente, ele deve estar numa situação de tortura, como ele está falando aqui. É verdade, isso acontece muito. É péssimo isso, né? E, olha, infelizmente, nós sempre estamos aqui no programa, nós nunca temos muito tempo de poder explicar um pouco melhor como funcionam essas coisas. De toda forma, eu preciso informar para vocês que eu tenho 2 livros muito bacanas, fáceis, muito fáceis. Aliás, não é uma reedição esse aqui. Esse aqui é você colocou mais coisas nele. Mais informações. Porque o outro esgotou já. Já esgotou. Mas o livro anterior de família está esgotado e nós tivemos que relançar com mais informações sobre pensão alimentícia. Isso aqui é ótimo, gente. Eu faço propaganda desse livro porque realmente é muito bom. E herança, perguntas e respostas também. É ótimo. Ivone, eu já disse para você, se você chegar aqui 9 horas da manhã, nós ficar até às 11... Nós vamos ficar. Nós vamos ter pergunta a responder e vai ficar ainda um monte para ser respondida. Porque realmente é uma área que as pessoas precisam muito de luz. Mas a gente não fechou a questão do Marcelo. Peraí, Celinha, o que ele faz? Bom, o Marcelo ele deve voltar ao judiciário, demonstrar judicialmente a capacidade dele ou... Claro, muito melhor do que entrar no judiciário, você pode tentar, junto com sua ex-esposa, tentar chegar num acordo. Se não der um acordo, vai para o fórum. Se não der, você tem que ir para o fórum e tentar fazer o melhor para você e para o seu filho. Que chato isso, hein? Beijo. Acontece. Tudo de bom. Coisa boa. Até semana. Até semana. Até quinta-feira. Quinta-feira ela volta, tá? Manhã Gazeta, @tvgazeta.com.br.